Estou começando a gravar, mas enfim, não relaxa, porque aqui é uma coisa bem informal e depois nós vamos fazer alguma coisa dentro do teu critério, dentro da tua. Eu sei que o professor, o cientista, ele gosta de esmiuçar, ele gosta do detalhe, ele gosta da, da, dos Do pingos script, nos, né? os pingos nos is, né? Eu, É. como sou da parte comercial, dentro da Tomorrow Forest, que é o nosso assunto aqui, e mais o assunto, como é que é? Da Casa do Babaçu, né? Que você falou. Casa dos Babassus de Produtos Naturais, Então, que é nós esse vamos entrar projeto lá que a já. gente vem caminhando um tempinho. Vamos entrar lá. Mas, pessoal, é o seguinte. Bom, eu sou o Lauro Moraes, que em função de estar gravando, né? É, fechou meu vídeo aqui, ver se eu abro de novo. Ele não está abrindo. Mas tudo bem, vamos em frente. Diretor comercial da Tomorrow Forest e aquelas maravilhas da internet que a gente vai se conectando, né? Vai se conectando, e o networker, né? E eu acabo conhecendo o Cleuton e fiquei surpreendido, adorei de conversar com ele, achei o máximo, gostei muito, porque ainda não tinha, dentro do projeto Floresta Amanhã, nós não tivemos um contato com um biólogo, e eu sei da importância que tem ele junto com o engenheiro agrícola, junto com o engenheiro florestal, a soma dos conhecimentos vai nos trazer uma coisa fantástica, né? Então, por isso, nós estamos aqui com o Cleiton. Estou namorando com ele aqui para trazer ele para dentro do time e ele somar com o conhecimento científico dele, né? E ele tem muito assunto, eu sei que tem muito assunto, né, Cleiton? Muito. Mas, Cleiton, assim, o que eu queria nesse momento era, como você sabe, a Tomorrow Forest tem o projeto Floresta do Amanhã, nós estamos com 30 hectares aqui no Tocantins, no município de Nazaré, e esses 30 hectares é um projeto piloto para 2 milhões de hectares ao longo de 20 anos. E a intenção é recuperar áreas degradadas, proteger a natureza, né, e trazer o que há de melhor no nosso país, em especial dessa região, né, Cleiton, que é uma mistura de cerrado com a Amazônia, uma coisa, é uma mistura, eu estou entre uma coisa e outra, ou seja, eu ainda não sei se eu estou no cerrado, se eu estou na Amazônia e tal, mas eu estou bem no meio dessa confusão botânica, dessa confusão, essa maravilha. Evolutiva, né? Nossa, essa maravilha Evolutiva, toda. biológica, bioeconômica, de cultural e tudo mais, né? Do que tu viu até hoje da Tomorrow Forest, primeiro seria assim, a tua opinião sobre o que tu viu e que dentro da tua área, o que tu ressaltaria, que resultado que a gente pode ter, né? Que coisas a gente deve buscar, o que a gente deve se preocupar, né? Porque a gente quer organizar uma floresta e eu sei que não é exatamente assim, mas de certa forma se aproximar, vamos dizer assim, do que é o habitat natural da fauna e da flora, né? Uhum. Mas de uma certa forma organizado em função daquilo que também você tomou cuidado, que é o social, né? O projeto ele não existe, o projeto do Morro Forest, Floresta do Amanhã, não pode existir sem o resultado social. E eu sei que além de biólogo você tem essa visão, você tem esse cuidado aí. Bom, Lauro, primeiro eu quero agradecer bastante o convite, dizer também que foi um encontro fortuito, dentre alguns encontros fortuitos que eu tenho tido nessa caminhada desde 2019, aí, tentando trabalhar com cadeias produtivas da sociobiodiversidade brasileira, com ênfase para o babaçu, que é o quarto produto da nossa sociobiodiversidade brasileira que mais gera renda, sendo superado apenas pelo açaí, cupuaçu e castanha do Brasil do Pará, como queiram chamar. Nossa, tu acabou de me Isso, agregar uma justamente. informação que eu não tinha. É o quarto, como é que é mesmo? Atualmente é o quarto produto da nossa sociobiodiversidade que mais gera renda no país, sendo superado apenas pelo açaí, cupuaçu e castanha do Brasil ou do Pará. Só para a cadeia, só para o babaçu,
E a gente pensa na palmeira, que é uma palmeira nativa da América do Sul, mas que ocorre em maior abundância no Nordeste do Brasil, aí no norte do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, onde você está, no leste do Pará, Maranhão, Piauí, leste do Pará e norte do Tocantins. São as regiões com maior quantidade de babaçoais. Somente para a Palmeira do Babaçu já foram catalogados quase 70 produtos para 9 diferentes áreas da indústria. E Nossa, aí a gente destaca de cosméticos e de alimentos, mas tem biocombustível, tem etanol, tem para polímeros, enfim, tem para a indústria farmacêutica, tem para diferentes áreas. essa área que nós estamos aqui, Cleuton, não sei se eu comentei com você, que são 130 hectares, sendo que os 30 é o pontapé inicial, né? A gente vai construir um modelo, que a gente está chamando de showroom da Tomorrow Forest, em 1 hectare, né? A gente vai fazer Uhum. um showroom de agrofloresta em 1 hectare, para que as pessoas possam visitar do que vai ser o resto dos 30 e depois os 100 hectares. Tudo, completamente todo o campo tem o babaçu. E tem mais um que depois aí a gente comenta um pouco, que Uhum. é a macaúba, que eu fiquei encantado, eu não conhecia a macaúba, andando pelas estradinhas de terra aqui para ir em direção à cidade, que eu estou a 4 quilômetros, eu me deparei Uhum. com um pé de macaúba. E estava recheado de coquinhos e um cacho pendurado. Eu disse, nossa, o que é isso Eu quero aqui? aproveitar e te pedir licença, porque deselegantemente eu não cumprimentei. Eu quero então cumprimentar as pessoas que vão nos assistir, eu acredito, que vão Exato. ver Eu esse já ia vídeo, essa dizer isso. gravação, mandar É, o meu abraço mais sincero e eu espero que esse vídeo, que essa conversa, esse bate-papo descontraído, sem script, muito espontâneo, seja de alguma valia. com certeza. Assim, Cleuton, eu estava esperando um momento oportuno, você tocou no assunto sério, e te apresenta, diga quem você é, o Cleiton, é, é, a tua formação, tal. Faça uma apresentação sua e Bora lá, então. vai lá. Bom, primeiro o Cleuton é um sonhador, né? O Cleuton é um cara que sonha muito. É um cara que sonha demais. Estamos nas É, nuvens, então. Estamos nas nuvens. Eu então, estou na tem nuvem hora que contigo tem. lá. Então, tem hora que os amigos têm que andar puxando, senão sai voando. Mas vamos lá, eu sou biólogo de formação. Eu me formei na Universidade Federal do Piauí, no curso de biologia. E aí, durante o curso, já comecei a trabalhar com biodiversidade, com mamíferos, com zoologia, no Parque Nacional de Sete Cidades. Tive o prazer de trabalhar na Serra da Capivara, andar bastante pelo Piauí e Maranhão. Maranhão é meu estado de origem, eu sou do Maranhão. E aí depois fui fazer mestrado e doutorado no Museu Emílio Guild, lá em Belém do Pará. E aí fui trabalhar com biodiversidade amazônica. Mas sempre eu tive um pezinho assim, acho que era um pé, agora é pé com tudo, na sociobiodiversidade. Sempre o componente social ele teve presente nos meus trabalhos, porque eu tinha preocupação de informar, engajar e sensibilizar as populações vizinhas, as comunidades, sejam ribeirinhas ou não, da importância do trabalho, o que eu estava fazendo ali. Eu não queria ser um pesquisador exótico, estranho, que ficava atrás de onça, atrás de gato do mato, atrás de macaco, escondido ali, aquela coisa meio. Não, eu não gostava daquilo. Eu queria que eles soubessem, eu queria que eles participassem e ajudassem. Então, ali eu já trabalhava um bocado com educação ambiental, participei de festa de caju, festa, então assim, eu fazia muita questão, era muito prazeroso ir até esses locais e até onde estavam as pessoas, principalmente mais vulneráveis, para pedir ajuda a elas, porque quando você concilia o conhecimento científico e técnico com o conhecimento popular, todo mundo sai ganhando. Sensacional. Eu estou rindo até agora do que você me contou lá do homem do cocô. Eu tô, Ah, tá, da história do cocô, a gente tem conversado. Eu sou o cara do cocô. Lá em Sete é, Cidades, eu ainda até hoje sou conhecido como o cara do cocô. é sensacional. Fala um pedacinho para as pessoas entenderem o que é o homem do cocô, porque eu fiquei aqui, eu ria que só, e Não, o achei cara do cocô sensacional. era o máximo, porque assim, o cara do cocô era porque eu tenho o maior orgulho até hoje de ser chamado cara do cocô, porque a gente trabalhava com biodiversidade, com os carnívoros e tudo mais, então a gente coletava fezes para fazer
tanto trabalho guardar essas fezes, catalogar, para fazer estudo de dieta dos animais, como também para extrair DNA. Então, fazer uma série de estudos. Então, a partir das fezes, várias informações relevantes poderiam ser retiradas para o manejo e conservação das populações. E aí eu coletava aqueles cocôs e aí me surgiu a ideia novamente. Eu falei, olha, eu preciso da ajuda da galera. Eu venho aqui 2 vezes por ano, 3 vezes, passo 15, 20 dias. Eles estão aqui constantemente. Então, os guardas do parque estão aqui, os servidores estão aqui, os moradores das adjacências também das comunidades estão por aqui. Enfim, outros pesquisadores estão por aqui. E aí eu fui lá com meus saquinhos e organizei tudo e fiz aquela coisa, fui lá pedindo e a galera foi colaborando. Então, assim, quando eu chegava, tinha uma caixa inteira cheia de cocô para mim, com a data, com etiqueta, com coisa, com tudo. E aí eu morri de rir um Sensacional. dia que eles falaram que tomaram um susto. Eles estavam de Toyota andando, aí o cara tá dizendo, para. Eles pensaram que era algum bicho, alguma coisa que ele ia atropelar. Era um cocô. Eles pararam, no maior alvoroço. Eu até falei, não, calma, calma, senão pode dar um acidente. Para não passar por cima do cocô. Foram lá, pegaram o cocô para mim e colocaram lá. Então, assim, tinha um monte de cocô para estudar e gerar informação. Olha só que coisa maravilhosa, assim, quando você Fantástico. vai com muita humildade, com muito tato, com muita valorização. Eu confesso para ti, Laura, e para os que nos assistirem, que muito do que eu aprendi, seja de biodiversidade amazônica, principalmente eu andei muito pela Amazônia, tive participação de criação de unidades de conservação enormes na divisa do Brasil com Suriname, Guiana, Guiana Francesa, lugares de helicóptero que nos deixavam lá buscar 15 dias depois, lugares que pesquisadores nunca pisaram ou que pisaram no início dos anos 1900, 1914. Uma diretora interina do Museu Emílio Guild esteve lá em 1914, na divisa do Pará com o Amazonas, e eu estive lá novamente fazendo a pesquisa em 2012. Então, assim, eu tive essa oportunidade, eu me sinto privilegiado de ter feito essas andanças. E muito do que eu aprendi sobre a biodiversidade, sobre as plantas, sobre a relação dos animais com as plantas, sobre a bioeconomia, sobre a sociobiodiversidade, sobre o manejo que é feito pelos nossos povos originários, grupos indígenas, para não acabar com os estoques de fauna. Tantas coisas interessantes da sabedoria popular, do conhecimento popular, foi nas minhas andanças e foram com pessoas que muitas vezes não tinham nem o ensino fundamental, não sabiam nem ler e escrever, mas que tinham uma sabedoria que foi dada pela Senhora Vida, pela Escola da Vida. Eu sou muito grato. Algumas dessas pessoas eu nunca mais vou ver, mas guardo e carrego no meu coração comigo, vou carregar para o resto da minha vida. Foram meus auxiliares de campo que me ensinaram a identificar pegadas, as vocalizações. Então, nem um mestrado, nem um doutorado, não estou desprezando a academia, mas não me daria esse suporte todo que eu tive. E para isso você precisa estar muito aberto, você precisa ter humildade, você precisa reconhecer esse conhecimento tradicional e você precisa gostar de pessoas. Então, eu acho que essa questão da minha veia social que eu estava te falando, ela foi se tornando cada vez mais pulsante porque o Cleuton ele foi interagindo cada vez mais, seja na Caatinga, no Piauí, no Maranhão, na transição lá no Ecótono, é, é, Cerrado, Amazônia, como é aí no Bico do Papagaio também, onde você está. Então é isso, de onde eu sou meio esponja, de onde eu fui trazendo comigo essas experiências e guardo. E isso ajudou bastante para que o profissional Cleuton se tornasse mais humano também e tivesse um olhar mais social, mais multidisciplinar. Olha, Cleiton, é sensacional ficar te ouvindo o que você está falando, e já vamos tocar aqui no social. A área que nós temos aqui, segundo os dados dos coletadores de coco de babaçu, coco babaçu, né? Não é de babaçu, é Isso. coco babaçu, né, Cleiton? Coco É isso. Babassu, isso. E aí tem aqui um senhor que tem uma pequena equipe de 4 rapazes, mais ele, que eles coletam, eles entram nas fazendas e fazem uma coleta e vendem para uma empresa que tem aqui próximo, né? Eles fazem todo esse trabalho, e é nessa área de 30 hectares, segundo eu entendi do que ele me falou, é possível coletar em torno, mais ou menos, de 100 toneladas de coco. 100 toneladas, né?
e que eles coletam isso não sei em quantos dias ali andando entre o babaçuzal, né? Não sei se é essa a palavra correta. E eles ganham. É um trabalho forte, porque eles botam aquilo em sacos, né? Que eu acho que pesa quase 100 quilos cada saco. Eu não E sei se eles usam cofos aí no Maranhão, o pessoal usa muito cofos que são feitos, confeccionados da palha do babaçu. não entendi a palha que você falou, como é que é? Eles usam cofos, né, que são cestos confeccionados com a palha do babaçu. Na Não, realidade, eles usam aqui um saco sintético, tá? Que é aí essa. são homens geralmente que estão trabalhando, porque Isso. em outras regiões predominam as mulheres, as quebradeiras de coco são as protagonistas. A É, gente tem uma problemática, é interessante ouvir isso, porque a gente tem uma resistência aí, esse é um gargalo, um dos problemas dos vários da cadeia produtiva do babaçu que a gente precisa ir mitigando, diminuindo até resolver, que é essa questão da dificuldade dos homens participarem da cadeia produtiva do babaçu. Eles enxergam deixa eu como... te falar um dado aqui que é importante, porque assim, eu tenho um vizinho aqui, que é o seu Francisco, ele está a 300 metros aqui da onde eu estou, e fui lá conversar esse domingo, teve um almoço lá com os filhos dele, o seu Francisco tem 72 anos, ele está 10 na minha frente, e estavam os filhos dele lá. E na área do seu Francisco, que eu não sei quantos hectares que são, eles confessaram para mim que eles ganharam muito dinheiro fazendo a coleta, fazendo a quebra Uhum, e vendendo a amêndoa e fazendo carvão e fazendo o azeite a forma quente, da forma tradicional que eles fazem aqui. E ele aham, confessou para mim que foi uma das épocas que ele mais ganhou dinheiro. E o seu Francisco, o que o seu Francisco fez? Ele seguiu na tendência da questão das vacas, né? Como é que se diz? Da criação de gado, né? Ele uhum, planta lá milho, ele planta também mandioca, aipim, essas coisas, né? Mas basicamente é no pequeno espaço que ele tem 60 cabeças de gado lá entre. Mas ele não gosta muito, eles têm um sofrimento, tem uma coisa estranha com relação ao coco, porque ele procurou derrubar tudo. Inclusive, ele levou uma multa porque ele, na área dele, onde ele pôde derrubar tudo, ele derrubou. Mas o filho dele me confessou, esse domingo, que eles ganharam muito dinheiro com isso, que era satisfatório, apesar de todo o sacrifício, e que as mulheres estavam envolvidas. Tinha as mulheres envolvidas. Então, essa área que nós temos aqui, Cleuton, desculpa, o que eu quero fazer com relação ao coco aqui, eu não quero entregar para essa indústria para um trocado, eu quero tirar o proveito dele e remunerar essas pessoas todas, logicamente que de uma forma um pouco mais mecanizada, um pouco menos sacrificante, um pouco menos desgastante fisicamente, porque eu tenho um vídeo de uma senhora, eu estava andando pela estrada, ela estava lá separando as cascas do, do Babaçu para fazer carvão. Eu filmei, eu gravei isso. Tinha uma senhora, acho que de uns uhum, 80 anos, agachada, cocada. Eu fui obrigado a parar. Eu queria saber o que ela estava fazendo. Disse, não, eu estou tirando. Ela era surda, aí veio a filha dela me falar: não, ela está tirando a casca em cima, né, para fazer o carvão. E eu fui lá ver, ela tinha estoque de carvão e tal. E esse fim de semana aqui na casa do meu vizinho, eu comi um churrasco assado com carvão de babaçu. uhum. E a temperatura Que tem um, daquilo vai que lá tem, em tem, cima. que tem, então, que tem um poder calorífero maior do que de outras fontes. Fora É, que você está aí numa área de ecótono, mas que predomina o bioma cerrado, com elementos de Amazônia. Então, o que é que acontece? O cerrado é um dos maiores, é uma das 50 áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade do mundo. Esse é um problema muito sério enfrentado lá no Maranhão e no Piauí, porque as pessoas desmatam o cerrado para alimentar fornos, para ter carvão, para alimentar. Lá tem muitas cerâmicas. Eu não tenho muito conhecimento. Eu conversei com um professor aí da região do Bico do Papagaio. A gente começou, tivemos duas reuniões, conversamos. Te confesso que o meu conhecimento um pouquinho maior ali está mais para o Maranhão, principalmente. E agora eu estou me debruçando sobre o Piauí por causa de algumas mas eu estou do possibilidades. E lado, estou viu? surpreso. Eu tô Eu encostado no tô- Maranhão. então, estou surpreso. Mas o Maranhão é muito heterogêneo. Assim, eu digo assim, a realidade, por exemplo, aí onde você está, já há algum tempo,
E aí eu não quero que fique bem claro que eu não quero demonizar o agrobusiness ou o Claro que agronegócio, não. Claro que não. deixando bem claro isso, que fique bem claro. Mas aí, aí você está na região chamada de Mato Piba, que é a última expansão da fronteira agrícola no Brasil, no Cerrado. E o bioma Cerrado, o maior grau de degradação foi por conta do agronegócio. Ou seja, no início, eu lembro muito bem, quando eu fazia faculdade, no início da década de 2000, o governo do Piauí levantou muito essa bandeira da soja, da soja, da soja, que vai gerar renda, 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 que vai salvar o Estado, era aquela coisa, e no final das contas não foi muito nada daquilo, Olha porque foi só feito que, de um modo muito inadequado. olha Então, só que hoje, interessante. Isso que você está falando, eu estava vendo que com relação à emissão de gás de efeito estufa, né? E que o Brasil tem uma importância enorme, porque a gente detém 40% das reservas de floresta do mundo, uhum, e houve uma conta assim, que eu li dentro de uma reportagem que dizia o seguinte: há 300 anos atrás, a emissão de gás de efeito estufa era muito pequeno pelos incêndios naturais que a própria floresta acontece, né? De queimar por um raio, enfim, de pegar fogo, falta de água, enfim, essas coisas da própria natureza, vamos dizer assim, né? Isso há 300 anos atrás. Em 2000, em 2000 o planeta estava emitindo 12 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa, certo? O Brasil tá dentro dessa conta com aproximadamente 20% disso, ou seja, 2 bilhões de gás de efeito estufa. E esses 2 bilhões vêm de duas coisas: 25% da indústria e das grandes cidades, 75% pelo desmatamento e das queimadas inapropriadas, que é o que tu está me dizendo. justamente, a gente, na realidade, no panorama atual, eu participei do zoneamento econômico e ecológico do estado do Maranhão, do mais atual. E há um plano que já está sendo colocado em prática de expansão do Mato Piba. Ou seja, o Mato Piba estava restrito a essa região aí do norte do Tocantins, pegar um pedacinho da Bahia, o sul do Maranhão, região de Balsas, de Imperatriz, e do Piauí, Uruçuí e tudo mais. Tanto é que a estação ecológica de Uruciúna está isolada, porque o resto tudo foi devastado ao redor. É Sim. lamentável. Então, assim, era correntão mesmo, e o que a gente pôde observar foi que praticamente assim, tudo muito mecanizado, pouca geração de emprego, pouco valor ficando agregado, ficando nos municípios e muito indo para fora. Então, não houve. A coisa foi feita de modo inadequado. Então, é uma coisa que não pode acontecer novamente, não pode se Mais, não repetir. pode acontecer mais. A expansão não pode mais acontecer. A expansão no Mato Piba, ela é interessante, ela o professor tem alguns colegas biólogos que até discordam de mim e eu respeito. Eu não acho que você tem que demonizar e dizer, olha, não tem que expandir o Mato Piba para chegar até lá no norte do Maranhão, até o norte do Piauí, como está chegando. Agora, o que não pode acontecer é correntão passando, derrubando tudo, hotspots de biodiversidade mundial, não tendo geração de renda alternativa, não integrando, não fazendo uso de sistemas consorciados que diminuem os impactos ambientais, não fazendo uso, não preservando os nossos babaçoais, os nossos buritizais, são palmeiras muito importantes aí que estão muito ameaçadas, os nossos macaubais, as nossas riquezas naturais para o uso sustentável e racional, para a geração de renda alternativa e para a sobrevivência dessa geração e das gerações do porvir. Há de se trabalhar com sistemas consociados. Nós já avançamos, temos técnicas para isso. Infelizmente, em alguns pontos do Maranhão, lá no norte, nós já evidenciamos, eu já tive presencialmente, e eu vi que, infelizmente, isso não está acontecendo. Então, é Cleuton, preciso. olha, Sim, desculpa te pode falar, por cortar. favor. Eu sei que eu tenho certeza que nós ficaríamos aqui mais de 2, 3 horas conversando. Eu sei que você, gente, assim, ó, só para dizer, o Cleiton diz assim, Lauro, vamos deixar para sábado. Eu tô num bagaço aqui, eu trabalhei o dia inteiro, tá horrível. O conteúdo não está pronto. Imagina se o conteúdo tivesse pronto. Então, Bagaço da cana da laranja, bagaço da laranja. Vamos lá. aí o Cleiton, além de dar aula, tem alguns outros envolvimentos. Então,
que nem diz aquele velho, não me lembro nem quem é que dizia isso, né? O tempo urge e a Sapucaí é grande. Né? Tem um ditado, era um bicheiro de uma novela que dizia isso. Né? O tempo urge e a Sapucaí é grande. Então, a gente vai fazer outros vídeos e essa Uhum, questão do social, aonde eu quero atuar bastante, tá, Eduardo? Bastante. E eu sei, eu tenho quase certeza porque eu não tenho todo o conhecimento que você tem, outros profissionais têm, mas eu tenho quase certeza. Esse relato desse fim de semana, desse rapaz me dizer que eles fizeram dinheiro no passado e o pai deles derrubou todo o babastuzal e aqui na minha área onde eu estou, está ali ainda, está lá, né? E está tudo aqui intacto, entendeu? Porque o fazendeiro de quem a gente adquiriu isso, ele estava com o planejamento de fazer isso, porque a grande maioria eles não gostam do babaçu, assim como não gostam de outras espécies, como por exemplo uma bromélia que tem aqui, que eu andei pesquisando sobre o tal de curauá, que é um abacaxi selvagem, vamos dizer assim, que é muito mais presente lá em cima, em Santarém, lá em Manaus e tal, mas que tem essa espécie aqui também. E como ele tem umas folhas compridas, longas, que tem em torno de quase 2 metros, até mais, e essas folhas, elas têm espinha para os dois lados. Ela rasga uma perna de uma vaca, de um cavalo. Então, para eles, isso é vamos dizer assim, é o diabo para eles. Então, eles querem acabar com isso. ah, E a riqueza que existe dentro disso, eu acabei encontrando uma bromélia que não era o curauá, mas se aproxima muito. Andei tirando a fibra, fiz a experiência, tirei a fibra, tirei os fios, né? E depois eu te mostro isso. aham. E eu estou dizendo para eles, gente, isso aqui é riqueza. Vocês têm que olhar com outro. É que não tem ninguém para dizer, entendeu? Para falar. Então, eu acho que eu vou conseguir fazer aqui, Cleuton, a conscientização aos poucos, tá? Aos poucos. Porque educação leva tempo e educação custa dinheiro. Mas o projeto Morro Forest, do Floresta do Amanhã, boa parte do dinheiro que vai se arrecadar nós vamos direcionar para a educação, certo? Para o social, e a gente tem certeza que vai ter um resultado magnífico, porque o jovem vai embora. Ele não quer mais ficar no campo, ele quer ir embora. Os filhos do seu Francisco foram embora para a cidade. E o seu Francisco está com Uhum. 72 anos. Daqui a um pouquinho o seu Francisco tem que partir dessa para melhor, não tem jeito, né? Mas a Essa descendência. é uma grande dificuldade, Laura, um dos grandes gargalos da cadeia produtiva do babaçu, que é essa falta de atratividade por conta de problemas históricos, né? Primeiro que tem um período entre safra aí que chove bastante. No período entre safra há uma dificuldade muito grande de se chegar até os babaçuais e coletar. Sim, Então é um período que não se coleta, mas tem já técnicas e tem algumas que eu não vou adentrar aqui. No outro momento a gente pode falar que pode dar um efeito tampão para diminuir essa problemática. A questão de inserção de mais tecnologia, como você muito bem colocou, eu apoio completamente. Eu acho que é muito necessário investir mais em tecnologia. Agora, o que acontece também é que as pessoas, as quebradeiras de coco, as comunidades tradicionais, os trabalhadores, trabalhadoras rurais, eles estão muito cansados também, porque eles foram muito sim, enganados ao longo do tempo. É sim, muito blá 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 e pouca prática. Então, assim, sim. as pessoas chegam e falam e prometem mundos e fundos. Se até o professor Cleuton, em 2019 para cá, já levou tanta rasteira, né, entrando nesse universo, porque eu vou ser muito sincero, tanto de porrada que eu já levei de rasteira e de prejuízo econômico e de prejuízo de todo tipo que você possa imaginar por conta da luta pelas cadeias produtivas do Babaçu, você imagina então essas pessoas que estão vulneráveis, que estão ali, que Não acredito precisam mais. e que são enganadas. Então, assim, é muito complicado que as pessoas chegam com blá blá blá, falam muito e não fazem nada, ou É, fazem muito pouco ou quase nada. Tem investimentos muito pulverizados, não investem em tecnologia, não investem em educação, não tem calma para poder sensibilizar, engajar, não investem em geoprocessamento para poder mapear, para fazer um trabalho consociado, algo que não seja enfiado goela abaixo, que seja feito de modo consultado, que seja feito de modo participativo, organizado, que haja capacitação
para que, com o tempo, essas populações, essas mulheres, esses homens, esses trabalhadores, eles consigam adquirir sua própria autonomia e tocar os seus negócios, né? Então, assim, a ideia é essa. Então, tem essa questão de rusgas, principalmente na região onde você está, e no sul do Maranhão, uma região extremamente sangrenta, de um histórico de derramamento de sangue, entre quebradeiras de coco-babaçu, entre quem defende o extrativismo vegetal do babaçu, por exemplo, e uma parte, um setor do agrobusiness, infelizmente. Então, é uma região muito bélica. Cleuton, nós temos muito, mas muito, muito para conversar. Tenho certeza que a tua colaboração dentro do projeto Floresta do Amanhã, nós vamos ter resultados maravilhosos. E nós temos essa paciência e sabemos da necessidade do tempo e da dedicação que tem que haver, da aproximação com as pessoas, porque eu sou um forasteiro aqui, né? Até então eu sou um garganta, que nem você estava falando, né? Muita conversa, Uhum. certo? Então, assim, nosso tempo está acabando aqui. Eu sei que você está cansado e você tem que descansar e preparar para o teu dia de amanhã. Eu te agradeço muito, mas muito, muito a tua presença. E nós vamos falar no próximo vídeo sobre a Casa do Babaçu, é isso? Isso, eu agradeço desde já. Eu quero só fechar, sintetizar, porque acho que faltou, se você me permitir rapidamente Sim, sintetizar essa questão do social, né, que a gente acabou pensando algumas coisas, é muita coisa, essa questão do social. Eu sim, acho que quando você pensa no social, a primeira coisa, cheguei na localidade, cheguei na região, é mapear. Nós precisamos mapear as populações vulneráveis. Quem são as quebradeiras de coco? Quem são os remanescentes? Quem trabalha, quem trabalhou no passado, quem não trabalha, enfim, quem são os trabalhadores rurais. E para isso você precisa conversar com os diferentes atores, fazer esse levantamento, depois trabalhar com técnicas de geoprocessamento para saber a disponibilidade ali, com drones também, se for possível, com tecnologia. E aí, a partir disso, trabalhar as diferentes estratégias para que você desenvolva projetos econômicos, de bioeconomia, socioeconômicos ambientais. É mais ou menos nesse sentido. Nós podemos, no outro momento, detalhar um pouquinho mais. Mas tá. tem os passos aí, né, para que a coisa possa acontecer de modo mais adequado, mais justo, sem atravessadores e de modo que essas populações elas sejam contempladas e, com o tempo, adquiram sua autonomia. Não é assistencialismo, é justiça social. Certo? Eu concordo contigo e vou começar a pesquisar esse sentido dentro da minha capacidade. Eu sou um leigo, né? Mas que, bem orientado com profissionais como você, eu consigo fazer minha parte e consigo engajar as pessoas. Uma das minhas qualidades, entendeu, é conseguir agregar pessoas, tá, Cleuton? E eu tenho certeza que vou encontrar essas pessoas aqui para somar e conseguir ter esses números que você está falando, acho que de uma suma importância, e que vai facilitar, então, qualquer projeção e necessidades que a gente tem aqui, coisas que a gente tem que fazer. Te agradeço muito de coração Não e precisa. vamos programar Casa do Babaçu, né? Casa do Casa do Babaçu Babaçu. de produtos naturais, que Então, tem como objetivo, só dando spoiler aqui, rápido, de trabalhar com um dos maiores gargalos, maiores problemas, dores da cadeia produtiva do Babaçu, que são os canais de comercialização, marketing e logística pronto. dos Então produtos que já são produzidos. é nesse ponto, Cleuton, que a Tomorrow Forest vai poder colaborar com a Casa do Babaçu. Esses pontos que você está falando, eu estou assim agora louco para conhecer o que tem lá, certo? Para a gente poder começar a comercializar, para poder como que a gente pode atar essa parceria com a Casa do Babaçu e apresentar a Casa do Babaçu para o mundo, tá? Eu estou em contato com os Estados Unidos, com a Europa, né? E espalhado pelo Brasil. Nós não temos ainda todos os consumidores que nós queremos, mas a nossa campanha de publicidade começa agora no Carnaval. A gente não vai perdoar o Carnaval, não. Nós vamos trabalhar a campanha de publicidade, vai começar no Carnaval. Porque quem estiver Vai dormindo, ser um carnaval socioeconômico ambiental. vai. Quem estiver dormindo vai ficar dormindo, mas quem estiver acordado, é exatamente aquelas pessoas que a gente quer. Então, esse material vai cair na mão deles
e estou à tua disposição para o próximo encontro falar sobre a Casa do Babaçu e da parceria que nós vamos ter com a Tomorrow Forest e trazer essa alegria de contemplar vocês. Vocês fizeram a parte grossa, nós vamos fazer a parte fácil, Cleuton, que é mostrar o trabalho que vocês Ó, fizeram. mas está sendo modesto aí, né? Não, A seara é Cleuton, grande, poucos são ceifeiros, né? A verdade como é é essa. que eu vou fazer? Sabe, como é que eu ia chegar num produto desse? Quanto tempo eu ia levar para chegar num produto desse? Não tem indústria, não tem ninguém que consiga fazer isso, a não ser essas pessoas que tu montaram aí dentro da casa do Babassu, que tem esse conhecimento que vem de família, de avô para filho, para bisavô, para bisneto, enfim, e que querem ainda, ou que desejam, e que a gente possa trazer essa alegria para eles ter um resultado melhor. Era isso aí, eu te agradeço Bacana, muito. Lauro. Obrigado, gratidão. Um abraço em todos que nos assistirem. Mais uma vez, eu espero que tenha sido de alguma valia, que Muito. tenha trazido, agregado alguma informação. Espero poder que nós tenhamos mais momentos para falar sobre as macaúbas, falar sobre os buritis, falar sobre comunidades tradicionais, sobre sociobiodiversidade, bioeconomia, é, enfim, um monte de coisa bacana, legal, que é muito Nossa, importante para essa geração e para as é pessoas. muita coisa, Cleuto. Gratidão. Mas vai ser alguns vídeos. O próximo é Casa do Babassu. Vamos falar sobre a Casa dos Babassus, como é que ela pode contribuir aí nessa seara maior, mais ampla. Ela é um pedacinho dessa seara, mas um pedacinho que eu acho que pode contribuir sobremaneira. Muito obrigado, bom descanso e até a próxima, Eduardo. Obrigado. É Cleuto, Abraço em Cleuto. você, Cleuton. Desculpa. Um bom abraço. Imagina. Um Abraço em você, abraço. abraço em todos. Fiquem bem. Tchau. Tchau.